Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 88, módulo 3. O assunto, acoplamento com transformadores. Vamos lá? Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção no diagrama. Nesse diagrama, nós temos o símbolo de um transformador, cujo enrolamento primário é representado pela letra P, e o enrolamento secundário é representado pela letra S. Já vimos que um transformador, pelo fenômeno da indução eletromagnética, os sinais elétricos, isto é, as transições da tensão e da corrente, elas podem ser transferidas de um enrolamento primário, que é representado pela letra P, para outro enrolamento secundário, que é representado pela letra S. Como podemos calcular com precisão as impedâncias e as resistências ôhmicas dos dois enrolamentos, não é então difícil de mencionar, de modo que o enrolamento primário funcione como carga de coletor do primeiro transistor, enquanto que o enrolamento secundário apresente os sinais nele induzido à própria base do segundo transistor, isto é, via capacitor de acoplamento, conhecido como CA. Preste atenção, aluno. Já vimos que um transformador, pelo fenômeno da indução eletromagnética, os sinais elétricos, isto é, as transições da tensão e da corrente, elas podem ser transferidas de um enrolamento primário para outro enrolamento secundário. Como podemos assim calcular com precisão as impedâncias e a resistência ôhmica dos dois enrolamentos, isto é, tanto do primário como do secundário, não é então difícil de mencionar, de modo que o enrolamento primário ele funciona como carga do coletor do primeiro transistor, enquanto que o enrolamento secundário apresente os sinais nele induzido à própria base do segundo transistor, isto é, via capacitor de acoplamento, conhecido como CA. Observe o diagrama. Circuito muito específico usa frequentemente essa configuração, já que através de um cuidadoso cálculo do próprio transformador, podemos assim casar, isto é, unir com grande precisão as impedâncias, adequando assim também os valores do circuito às frequências dos sinais manipulados, isto é, circuito de alta frequência, que normalmente estão presentes no rádio e nas TV. Observe com atenção este outro diagrama esquemático. Preste atenção nesse outro diagrama. Nesse diagrama, nós temos o símbolo de uma bobina, também conhecido como indutor, e representado pela letra L. No diagrama esquemático, mostramos o acoplamento LC, isto é, indutor e capacitor, para amplificação sintonizada. Uma interessante fusão do método de acoplamento RC, isto é, resistor e capacitor, e o próprio transformador, resulta no sistema chamado de LC, indutor e capacitor, onde a carga do coletor do primeiro transistor é formada justamente pelo indutor, isto é, a bobina, sendo o sinal normalmente acoplado ao capacitor CA à base do segundo transistor. Preste atenção, aluno. Uma interessante fusão do método de acoplamento RC, isto é, resistor e capacitor, e do próprio transformador, resulta no sistema chamado LC, indutor e capacitor, onde a carga do coletor do primeiro transistor é formado justamente pelo próprio indutor, que é a bobina, sendo o sinal normalmente acoplado ao capacitor, representado por CA, a própria base do segundo transistor. Observe o diagrama. Se colocarmos em paralelo com o indutor
um capacitor, nesse caso C1, de valor especialmente calculado. Podemos então adequar rigidamente a constante de tempo do conjunto LC, indutor e capacitor, ao ritmo dos sinais a serem amplificados. Conseguimos com isso a otimização dos casamentos, isto é, da união, impedância, faixa de frequência passante e etc. Tudo isso nós veremos com mais detalhe à frente. Esse arranjo, ele é muito utilizado em circuito de rádio e TV e etc. Vamos agora observar com atenção este outro diagrama esquemático. Preste atenção nesse outro diagrama. Observe no diagrama que a polarização de base do segundo transistor ela é obtida através do RB2. Temos então uma variação do acoplamento LC, indutor e capacitor. Agora usado um transformador, porém com seus dois enrolamentos devidamente sintonizados pela presença do capacitor C1 e do capacitor C2. Preste atenção no diagrama. Eu vou repetir. Observe no diagrama que a polaridade de base do segundo transistor ela é obtida através do RB2. Temos então uma variação do acoplamento LC, isto é, indutor e capacitor. Agora usando um transformador, porém com seus dois enrolamentos devidamente sintonizados pela própria presença do capacitor C1 e do capacitor C2. Com tal artifício, conseguimos tornar a faixa passante da frequência tão aguda, mas tão aguda, que na prática, apenas uma determinada frequência de sinal pode transitar pelo sistema, ficando todas as demais frequências severamente atenuadas. Mais adiante, veremos algumas aplicações práticas dessa configuração. Note também no diagrama que a polarização de base do segundo transistor, nesse caso, não é mais feita a partir de um único resistor, mas sim por dois deles, o RB2 positivo e o RB2 negativo, que nos permite determinar com grande precisão o ponto de funcionamento do segundo transistor, adequando ao melhor desempenho em função dos níveis de sinais manejados. Observe com atenção este outro diagrama. Preste atenção nesse outro diagrama. Observe que temos nesse diagrama um transformador de entrada e outro transformador de saída. Uma vez que os transformadores são especialmente calculados e enrolados, podemos, assim, promover os mais precisos casamentos de sinais entre estágio, seja esta na entrada como na saída. Preste atenção, aluno. Observe no diagrama ao lado. Preste atenção. Observe que temos nesse diagrama um transformador de entrada e um outro transformador de saída. Uma vez que os transformadores são especialmente calculados e enrolados, podemos assim promover os mais precisos casamentos, isto é, a união de sinais entre estágio, seja esta na entrada, como também na saída, fazendo assim um perfeito casamento do transistor emissor comum com uma fonte de sinal de baixa impedância. Note que os dois exemplos, isto é, transformador de entrada e transformador de saída, estão concentrados num único circuito, com o intuito de amplificar o sinal. Porém, sua amplificação pode ocorrer isoladamente, dependendo do circuito. Podemos ver nesse diagrama
que a polarização de base do transistor ela está sendo feita com 2 resistores, funcionando como divisor de tensão. Os nossos alunos devem considerar que, para efeito de simplificação, muitos dos exemplos aqui dados referem-se aos transistores do tipo NPN. Porém, podemos também utilizar um transistor PNP. Basta então inverter sua polarização de alimentação. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!